Então, em primeira mão, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que em dias como esses que a gente está vivendo, né, a gente tem mesmo é que se utilizar desse tipo de recurso. Eu acho que a internet nunca foi tão usada, desde o dia que ela foi criada, como nesses dias, né, pelo mundo todo. O mundo todo está usando a internet. E nós, filhos de Deus, a gente não poderia ficar de fora, porque é uma ferramenta que a gente tem para abençoar o povo, para deixar o povo ter contato com a palavra, para socorrer, para aconselhar, para exortar, para sacudir o povo, já que nós não podemos ter contato físico com eles, então isso nos faz chegar até eles, né? E para mim é um prazer poder contribuir com isso de alguma forma, né? É uma honra. Amém? Essa live é para mulheres, não é isso? Não, os homens também estão se conectando. Ah, é? Ele é promovido pelas mulheres, mas tem homem aí conectado. A pastor Léo entrou agora. Certo. Tá bom. Amém. Todo mundo vai ser abençoado com a palavra. Amém? É isso aí. Graças a Deus. Então, pensando sobre o que a gente poderia conversar no dia de hoje, na verdade, eu não sei se vocês ficaram sabendo, há uma convocação nacional, né, nesse período da manhã, na verdade, de meia-noite de ontem até o meio-dia de hoje, para nós jejuarmos e estarmos em oração pelo país. Eu achei isso maravilhoso. Sim. Porque, na verdade, eu acho que Deus, ele realmente moveu pessoas a ponto de o próprio presidente dar o aval, porque Deus já queria que a igreja se movesse nesse sentido, porque quando for descoberta a vacina, o soro, o medicamento, o que seja, né, que vai salvar a humanidade desse negócio, vai se saber que é porque a igreja está aqui. Vai se saber que é porque a igreja orou, intercedeu, se colocou no lugar. E é por causa disso que Deus se moveu a favor do planeta todo, né? Eu não estou dizendo que Deus não ame as pessoas do planeta. Eu estou querendo dizer que a igreja, ela tem acesso ao coração de Deus. E nós sabemos como pedir a Deus aquilo que deve ser pedido. E quando a gente não sabe, ainda temos o Espírito Santo para nos ajudar. Né? A Bíblia diz que se o povo que me invoca, né? O povo que é meu, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Né? Eu perdoarei todos os seus pecados e eu sararei a sua terra. Isso me parece muito o que aconteceu com Daniel, quando ele estava no cativeiro da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel começou a estudar e ele percebeu o período de tempo que eles haveriam de passar dentro do cativeiro babilônico. Quando ele entendeu isso, a Bíblia diz que ele começou a orar a Deus pedindo perdão pelos pecados dele e pelos do povo. Na verdade, ele mesmo não tinha feito nada. Né? Um menino que foi tirado da sua família, da sua terra natal, muito jovem, chegando na Babilônia, foi feito eunuco para trabalhar diretamente com o rei, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, então foi um homem que andou em retidão desde a sua mocidade até a sua velhice, né? Mas ele começou a orar pelos pecados de Israel e fazer essa confissão. Se a gente vai olhar lá, ele começa a nomear os pecados. Nós fomos negligentes, nós fomos desatentos à sua voz, nós desonramos a você. É interessante. A Bíblia diz que enquanto ele ainda fazia esse tipo de oração, o anjo apareceu. E ele diz, enquanto tu oravas, saiu a ordem, dizendo para eu poder descer aqui embaixo, para poder te atender na tua oração. A gente está falando, pessoal, de um homem na velha aliança, que não era morada do Espírito Santo, né, que estava numa aliança inferior à que nós vivemos, e Deus o atendeu tão prontamente. O que você acha que Deus vai fazer com as pessoas que são nascidas de novo? Com a igreja de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus na terra. Né? Então, assim, eu acredito que, na verdade, Deus mesmo é que moveu a igreja para que a igreja pudesse interagir com ele em oração, porque a proposta de Deus nunca foi Deus fazer tudo sozinho, nunca foi. Deus criou o homem para, em comunhão com ele, os dois juntos fazerem as coisas acontecerem aqui embaixo.
Amém? Então, quando a igreja se move em oração, aí Deus corresponde. Na verdade, Deus estava desejoso de que isso acontecesse, né? Eu acho que muitas orações têm sido elevadas a Deus nesse período. As pessoas, quando elas estão aflitas, elas oram mais, né? Interessante. Mas, na verdade, amados, isso aí vai passar. Isso vai passar porque a igreja ainda está aqui, nós somos o sal da terra. E por causa do sal, todo o resto não vai apodrecer. Não ainda, né? Não agora. Então, por agora, o sal vai fazer a sua parte. O sal vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. A Bíblia diz que se o sal não salgar, não tem mais proveito nenhum, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente vai salgar. E é nosso papel fazer isso mesmo. Então, eu achei maravilhoso um dia como esse, só para se abster daquilo que é físico, para se entregar ao que é espiritual. E Deus realmente vai se mover nesses dias, eu acredito nisso, né? Mas em dias como esses, nós precisamos de sabedoria, amém? Nós precisamos de entendimento. Pensando sobre a sabedoria e o entendimento, eu achei algumas passagens, Provérbios, ele valoriza muito a sabedoria. Na verdade, a Bíblia diz que Deus possuiu a sabedoria no começo de todas as coisas, quando ele fundou os mares, quando ele abriu as montanhas. Na verdade, a sabedoria também é traduzida como a pessoa do Espírito Santo, principalmente aqui em Provérbios, né? E eu quero ler com vocês, você não precisa abrir, se for o caso, tá tudo bem. Lá em Provérbios 4, diz assim: retenha o teu coração, 4, versículo 4. Retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te preservará. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Em dias como esses, a gente precisa de sabedoria, desse tipo de sabedoria. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente, e não lhe será negada. Agora, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Porque como é uma onda do mar? Inconstante, ela vem e volta, ela vem e volta. Então, ele diz que nós, nascidos de novo, nós podemos pedir a ele um nível de sabedoria diferenciado. Entende? Agora tem que pedir com fé, crendo, porque é nosso direito ter. A Bíblia diz, na verdade, que ele, lá em Provérbios, que ele reservou a verdadeira sabedoria para os retos. Então, na verdade, essa verdadeira sabedoria também dizia respeito já a nós, né? Quando ele diz lá em Provérbios, como eu acabei de ler, que se você estimar a sabedoria, ela vai te abraçar. Se você fizer dela um diadema um colar para o teu pescoço, um diadema para a tua cabeça, diz que ela vai te proteger, ela vai te livrar. Na verdade, amados, se nós entendermos que a sabedoria é o próprio Espírito e é acatar as palavras de Deus para cumpri-las, isso por si só já vai te preservar. Isso por si só já vai te guardar. Amém? No momento como a gente está vivendo agora, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, com aquilo que a gente está assistindo o tempo todo, deixando entrar dentro de nós, né? Porque o ser humano, os 5 sentidos do ser humano são portas para dentro dele, especialmente olhos e ouvidos. Então, tudo aquilo que eu me exponho demais entra dentro de mim e fica na minha mente. Se eu medito demais naquilo e aquilo continua entrando, eu não barro a entrada, mas continua entrando, uma hora aquilo desce para o meu coração. E uma vez que desce para o meu coração, aí agora já vai ser efetivado.
entende? Então a gente tem que proteger essas portas, essas entradas para dentro de nós. Então assim, cuidado com o que a gente está assistindo o tempo todo, vendo o tempo todo, seja noticiários, seja números, né, os números subindo, os números de casos, os números de morte, a situação da Itália, a situação da Espanha, a situação da Europa. Cuidado com o que você e eu vemos constantemente, porque isso vai começar a construir uma mentalidade na sua cabeça. E pode ser que isso fique brigando com a fé, entende? Eu não estou dizendo para a gente não assistir, eu assisto. Eu elegi um jornal no dia somente para assisti-lo, e só ele, entende? Até porque assistir às vezes me ajuda até a interceder, porque eu fico com tanta compaixão do que eu vejo, né? Aqueles caixões saindo em comboio nos caminhões, levando para enterrar fora da cidade. Irmãos, é um cenário que nos mostra a proximidade da nossa partida. Como está próximo da igreja subir. Né? E em situações como essa, se a igreja tiver sabedoria, a igreja vai poder ganhar muita gente. Num desespero como esse que o mundo está, né? As pessoas estão correndo para uma resposta, elas querem uma resposta. Quem tem a resposta? E não somos nós, não é a palavra de Deus, e não é a pessoa de Deus. Né? Num momento como esse, muito desviado pode se voltar, muito desviados, e devem se voltar. Devem voltar para a casa do Pai, porque não há outra esperança fora desse lugar. Não tem o que fazer lá fora. Tudo lá de fora é passageiro, é banal, é perca de tempo, né? É tolo, é vão. Não há o que fazer lá fora, porque num momento como esse que nós estamos vivendo, cadê a balada? Cadê as drogas? Cadê a bebida? Cadê o sexo desenfreado? Ninguém pode fazer nada, entendeu? Então, assim, é a hora em que Deus está funilando as coisas. Nós devemos aproveitar essa situação para a gente encontrar-se com Ele, só com Ele. É para a gente se lançar nele. Os desviados precisam se despertar. Quem está frio e dormindo no meio da igreja ou fora dela, né? Não está em amizade com o mundo, mas está frio, meio aéreo, questionando se a Bíblia é verdade mesmo, se precisa mesmo ir para a igreja. Pronto, essas pessoas precisam se acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e aí então Cristo vai te esclarecer. É uma decisão que eles têm que tomar primeiro, de se acordar e de levantar do meio daqueles que se parecem com mortos. Ele está falando aqui de gente crente que decidiu adormecer como se fosse um ímpio. Então, quando ele está ali deitado, tanto faz ele como um morto, os dois se parecem iguais. Mas quando ele se desperta e se levanta, aí aquele esclarecimento de Deus começa a chegar para ele. Amém? Nós estamos em tempos assim, em que a gente precisa acelerar essas coisas. Os desviados precisam voltar, os frios precisam se acordar e, principalmente, irmãos, a igreja precisa ficar fervorosa. Amém? Com essa sabedoria que Deus te dá para administrar essa situação, para administrar esse tempo, né? Mas principalmente com uma devoção a Deus como você nunca teve. Eu estava pensando, durante todos esses dias, né? Antes mesmo da pandemia chegar até aqui, eu sempre falei isso, eu não sei se eu até cheguei a pregar sobre isso quando eu estive no Verbo em Resende. Se a igreja que inaugurou, quando a igreja nasceu na terra, que é a igreja de Atos, ela estava naquele nível, como é que você acha que deve estar o último estágio da noiva? A noiva que vai subir. Se a Bíblia diz que ele vai levar uma noiva santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, mas irrepreensível, adornada. Você entende? Então, se a igreja que iniciou era naquele nível, a igreja que vai subir era para pelo menos estar pelo menos no mesmo nível. Mas a igreja desceu. Durante todos esses anos, a igreja desceu. Como é que você sabe que a igreja desceu? É só você assistir qualquer culto, né? Ou a maioria dos cultos em qualquer lugar do planeta. Onde não está havendo curas, milagres, novos nascimentos, revelações, juízo, profecias, dons do Espírito, pessoas dividindo o que elas têm uns com os outros, de modo que não tem ninguém passando necessidade.
porque isso também é Atos dos Apóstolos, né? Quando a gente pensa na igreja primitiva, a gente só pensa no poder, a gente só pensa nos dons, né? Nas curas, nas revelações, mas a igreja de Atos também dividia tudo que tinha, de modo que ninguém passava necessidade. A igreja de Atos também tinha uma distribuição diária de alimento para as viúvas. Não foi por isso que precisou se instituir o diaconato? Você entende? Eles tinham um serviço social atrelado. Isso também é poder. Isso também é a igreja poderosa de Jesus. Então, se a igreja que começou estava naquele nível, e aquilo acontecia constantemente, essa igreja aqui não se parece com aquela. Mas é essa igreja que vai subir? Eu acredito que muita coisa vai começar a acontecer no meio da igreja a partir de agora. Né? Você vê, por exemplo, que a perseguição foi o que espalhou a igreja, né, naquela época, e foi fez com que a igreja chegasse em muitas nações e muitas cidades rodeando Jerusalém. Né? Parece que quando a coisa aperta e esquenta, isso ferve dentro de nós e a igreja se desperta. Eu acho que nós precisamos aproveitar esse ensejo do que está acontecendo, não que Deus causou ele. É muito importante a gente entender que Deus não trabalha com ferramentas do lado oposto. Né? Deus ele não precisa e nem vai e nem tem como colocar um vírus na nação para ensinar alguma coisa para a igreja e para converter o ímpio. Isso não existe. A gente está falando de uma pessoa que pega ferramentas de outra pessoa para poder... Não existe isso. Aí está falando de Deus, irmãos. Deus é perfeito. Deus não precisa disso. Todas essas coisas já estavam escritas, né? Tudo isso aqui já estava previsto, entendeu? Ele avisou de várias formas. E o grande peso dessas coisas vão acontecer depois que a igreja já tiver ido, graças a Deus, né? Mas isso aqui é só as contrações de ensaio. As contrações de ensaio são aquelas, a mulher grávida, ela sabe, umas 2 semanas antes do bebê nascer, ela começa a sentir dores, né? A bacia doendo, os ossos se abrindo, ela até pensa que já vai nascer, às vezes até corre para a maternidade, e o médico diz, não, minha filha, aqui ainda vai demorar, não vai ser agora, volte para casa. Mas aquilo era só a contração de ensaio. Era só aquele aviso de que está chegando perto do bebê nascer. Quando a contração de ensaio começa, não tem como retroceder mais o processo. Quando a contração de ensaio ainda não é a contração para o bebê nascer. Mas quando a contração de ensaio começa, não tem como a mulher dizer, não, mas eu não quero ter mais, não, eu não quero mais. Não, agora já começou. Entendeu? Os próximos passos mais para frente é ela realmente entrar na contração propriamente dita e chegar a hora do nascimento. Quando a contração propriamente dita acontecer, a gente já vai ter saído. Mas até lá, irmãos, como a Bíblia diz, os últimos dias haverão tempos difíceis, então são esses tempos que a gente está vivendo. E a igreja precisa de sabedoria para administrar isso. E a Bíblia diz lá em Provérbios, como lemos agora, corre atrás da sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí ele diz assim, só os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento. Busca com tudo que você tem. E aí, no Novo Testamento, como nós lemos lá em Tiago, ele diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Pronto. Então, a gente tem uma referência na velha aliança e tem uma referência na nova. Nós precisamos de entendimento para saber discernir que tempo é esse que estamos vivendo e como nos posicionarmos dentro desse tempo. Amém, queridos? Porque Deus tem plano com a sua casa, em primeira mão com a sua casa. É tão interessante, isso tem me lembrado muito das passagens de Êxodo, quando, pouco antes de Moisés tirar o povo, né, rumo à terra prometida, diz que todos estavam, a última praga, que é a praga dos primogênitos, todos estavam dentro das suas casas, dentro dos seus lares, né? Era necessário que você juntasse a sua família dentro da sua casa, e que você passasse o sangue nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte vinha e onde havia o sangue ele não entrava. É muito parecido com o que estamos vivendo. E isso aconteceu lá em Êxodo pouco antes do povo partir. Entende? Então nós estamos como? Dentro das nossas casas,
partindo o nosso pão dentro da nossa casa, porque nem podemos sair de casa, né? Mas com o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas. Porque aquele cordeiro de Êxodo era só uma alegoria, né? Aquilo era uma figura. O verdadeiro cordeiro já morreu. Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse sangue já está aspergido sobre nós. Nós somos as suas moradas. Nós somos os portais eternos. E o sangue de Jesus já está sobre nós. Não é necessário que o anjo da morte entre para pegar ninguém. Você entende? A menos que cada um de nós não saiba como administrar a situação. É onde entra a sabedoria. Porque a sabedoria, ela te ajuda a ter fé. Não é? Eu acho que a Bíblia, ela vai se costurando a ela mesma. A Bíblia diz, Jesus disse, inclusive, que não ia passar um tio, nenhuma vírgula da sua palavra que não ia se cumprir. Tudo vai se cumprir plenamente. Amém? Quando a Bíblia diz que, depois que nós fomos tirados, sobrevirá repentina angústia, é porque é assim mesmo. Amados, só faz 3 meses e olha só como é que tá. Foi de repente, foi muito rápido. Entende? Então, assim, tudo que foi falado vai acontecer. Eu me sinto privilegiada, eu acredito que vocês devem se sentirem também, de ser a igreja que está vendo esses fatos, entendeu? Que está lidando com isso. Kenneth Reagan não viu, Smith Wigglesworth não viu, Catherine Kuhlman não viu, né? Mas nós estamos sendo a igreja que muito provavelmente vai presenciar essa última colheita, porque haverá a primeira e as últimas chuvas. Então, as primeiras colheitas, mas também as últimas colheitas, as últimas chuvas. A gente vai presenciar as últimas chuvas de Deus. Olha que honra, não é? Que maravilha. Alguém pode estimar quanto tempo a gente tem aqui embaixo? Lógico que não, claro que não. Amém? Até porque Deus, ele é atemporal. Um dia para o Senhor são 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não funciona assim como funciona para a gente. Então, fica tranquilo, tá tudo bem. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o processo ele já começou. Então eu acho o seguinte, se a gente vai fazer uma viagem, quando a gente vai fazer uma viagem grande, né, como a gente fez, né, Leila, quando a gente foi para os Estados Unidos, por exemplo, você vai a primeira vez, nossa, é a primeira vez, então você fica pensando o que precisa levar, qual é o casaco que leva, porque lá o frio está muito grande, eu boto uma bota, eu boto 2, você prepara o visto, você tenta juntar dinheiro, né, para poder transformar em dólar, ou seja, né, tem toda aquela preparação. Não dá para fazer em cima da hora. Você tem que tentar fazer pelo menos com 1 mês de antecedência. E olha lá, né? Mas, amados, na verdade, a gente está para fazer uma viagem. Na verdade, essa é a viagem que a igreja está esperando, né? Como Paulo disse que aqueles que dormiram primeiro ressuscitarão. Aqueles que estão dormindo ressuscitarão primeiro. E nós seguiremos junto com eles para o encontro de Jesus nos ares. Olha só. A gente está para fazer uma viagem. Quem não faz uma viagem natural e não se prepara para ela? Por que a gente vai fazer a grande viagem da nossa vida, que é maior do que a Disney, do que a Europa, do que o que você quiser, e a gente não se prepara? Como é que a gente está para fazer a grande ida, a grande partida? Porque depois que a gente for, nada mais será igual para nós. A Bíblia diz que ele vai enxugar do olho toda lágrima. Lá não haverá choro nem ranger de dentes. Lá você não paga mais aluguel. Não tem problema mais com colégio de menino. Né? Acabou. Lá ninguém nem se casará, nem se dará em casamento. É outra vida. A gente vai entrar em outro estágio. Estágio esse que Paulo visualizou de longe, mas sabia que não ia caber a ele. Né? Assim, quantos quiseram ter? Os antigos da velha aliança quiseram ter o que nós vamos provar agora. E eles terão todos nós juntos. Entende? Mas a gente está indo para uma viagem que vai mudar a nossa vida. A gente não faz ideia, por mais que a gente leia o que Deus deixou, né, para a gente ter um gosto, uma ideia do que vai ser lá. Mas, irmãos, é grandioso demais. E a gente está bem pertinho de ir. E a gente age de qualquer jeito. Se a gente vai fazer uma viagem natural, a gente se prepara todinho. A gente nem dorme de noite, pensando nas coisas que precisa botar na mala.
né? Não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Eita, como é que vai ser lá? Ah, eu acho que vai ser tão bom. Tanta ansiedade, uma boa ansiedade, né? Entenda. Aquele desejo de chegar logo. Aí a gente vai para o céu e a gente continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não, irmãos. Uma coisa aí precisa ser ajustada. Amém? Uma coisa precisa ser ajustada. Então preste atenção. Amém? Preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção na sua própria vida. Eu acredito que é a hora também de a gente entrar em contato com as pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, familiares que faz tempo que você não fala. Como está todo mundo dentro dessa situação, é uma boa desculpa, vamos dizer assim, para você entrar em contato. E aí, tia, como é que tá? Nesse momento, né, todo mundo dentro de casa, e aí, vocês estão se cuidando direitinho? E aí, vó? Entendeu? E aí, meu primo, minha prima, como é que tá? Faz tempo que a gente não se fala, né? Mas essa situação, como é que vocês estão? Estão dentro de casa? E daí você começa a desenvolver uma conversa, entende? Aí eles vão se queixar, rapaz, coisa horrível, uma coisa dessa. Pois é, mas ó, Deus não tem nada a ver com isso. Não foi ele que criou, embora já tivesse prescrito. E ele já estava prescrito, estava, porque faz parte do processo do que a Bíblia já dizia. A Bíblia dizia a verdade o tempo todo, é porque ninguém acreditava. E daí você começa, entende? É uma questão de ser guiado e de ter sabedoria. Entende? Porque nesse momento, Leila, se a gente está nos finalmente, dá para a gente pegar o que a gente puder. Você entende? A Bíblia diz que Deus tem uma vontade que se divide em 2 ramos. Que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pronto, essa é a vontade de Deus. Uma única vontade que se divide em 2 ramos. E quem vai realizar essa vontade de Deus aqui na terra? Não são os anjos. Porque se fossem os anjos... acho que o nome dele é Cornélio, aquele que orava e fazia esmolas diante de Deus, e aquilo subiu para Deus, e ele não era crente, inclusive nem era judeu, né? Mas um anjo apareceu para ele e disse para ele, olha, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido em memória diante de Deus. Vai agora, pois, aí deu a ele toda a descrição, na rua tal, fulano de tal, está hospedado na casa de Cicrano, que tem essa tal profissão, chame ele, porque ele vai te dizer palavras pelas quais serás salvo. Irmãos, se os anjos pudessem levar a salvação, esse anjo tinha feito isso nesse momento. Não precisava ainda mandar buscar Pedro num lugar tal. Não, o anjo teria salvado o cara na hora, entendeu? Teria dito, olha, eu estou aqui da parte de Deus, reconheça que Jesus é seu Salvador. Mas é porque a Bíblia diz que esta grande obra não foi confiada a anjos, mas a homens. À igreja, aos seres humanos. Então, amados, se não são os anjos, porque se fosse os anjos, a obra já tinha sido feita. Né? Porque eles são diligentes. Né? Não é à toa que Jesus disse, quando vocês orarem, orem para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra do jeito que ela é feita lá no céu. Como é que é feita a vontade de Deus lá no céu? Plenamente. A vontade de Deus lá no céu é feita na hora. Deus piscou, o povo já está correndo para fazer, para executar. Mas a gente aqui embaixo é essa morosidade, né? Então, assim, quando ele diz, ore para que seja feita a minha vontade do jeito que é feito lá no céu, aqui na terra, isso precisa acontecer. Amém? Então, se não são a anjos, se não foi a anjos que foi confiado esse grande mistério, essa grande obra, mas foi a nós, essa é a hora. Essa é a hora de nós fazermos o que precisa fazer. Amém, queridos? Amém. Pense sobre seus parentes, pense sobre seus amigos, aquele cara que trabalhou com você, aquela amiga que você conheceu há um tempo atrás. Esse é um bom pretexto para a gente entrar em contato com as pessoas, mandar uma mensagem, sabe? Procura uma palavra rápida, envia para ela. Mas as pessoas vão me ridicularizar, as pessoas vão brigar comigo. Gente, é melhor a gente receber um saculejão agora, mas a pessoa ser salva, nem que seja na última horinha, do que a pessoa no inferno querer bater em você e dizer, por que você não me procurou? Por que você não veio atrás de mim? Por que você não comprou uma briga comigo todo dia até eu nascer de novo? Você entende? É melhor agora, porque eu quero dizer a você, amado, depois que a gente for embora, não há como você interceder a Deus por quem ficou aqui embaixo. Amém? A gente só intercede por quem está aqui enquanto a gente ainda está aqui. Então, não tem acesso, não dá para falar, ou não tem direção de falar, porque vai travar. Ora,
ora. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Amados, a nossa oração, ela vai atravessar a distância, ela vai atravessar corações duros e ela vai alcançar as pessoas exatamente nas suas necessidades. Faça isso, a gente está com tempo demais dentro de casa, dá para fazer. Amém? Pense sobre isso, isso é muito, muito sério, né? É uma das vertentes da vontade de Deus, que todo homem seja salvo. É o primeiro passo. Eu já fui, você já foi, mas quantos não são? Eu estava orando nesses dias. Leila, tu tem que me avisar quando minha hora acabar, viu? Tu dá um toquezinho assim, Tudijane. Tudijane, Tá já bem, deu. Tem 40 minutos. Tudo isso? Eles estão dizendo aqui. A live tem 40 minutos. Ah, tá, Ele certo. encerra Eu tô com uma terminando hora. daqui a 5 minutos, 10 minutos eu tô terminando, tá bom? Eu estava pensando esses dias, e aí no meu momento Agora de tá dizendo que oração. tá dando tempo de gente abriu. Tá bom. No meu momento de oração, essa semana, me veio um peso de intercessão sobre os profissionais de saúde, né? E aquela lamentação também pelas pessoas que estão morrendo nos hospitais e elas não têm um parente para segurar a mão delas enquanto elas estão ali naquele momento. E essas pessoas que estão morrendo, e elas estão morrendo em massa, porque todo dia está indo gente, né? Todo dia. Quantas dessas pessoas que estão indo todo dia são salvas? Quantas dessas aceitaram Jesus antes de partir? Como saber, né? Mas eu estava pensando, amados, que as últimas pessoas que têm contato com essas pessoas que estão morrendo nos hospitais, né? Nas casas não, mas nos hospitais, são os profissionais de saúde. Então você imagina um enfermeiro, uma enfermeira crente, né, nascido de novo, que pode chegar numa UTI e pode sussurrar no ouvido de um moribundo daquele que está nas suas últimas horas, nos seus últimos dias, e chegar no ouvido deles e dizer, olha, Deus está aguardando você de braços abertos. Você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu no seu lugar para redimir os pecados que você não podia redimir sozinho. Ele pagou o preço por você. Você só tem que receber ele no seu coração agora. Não precisa nem abrir a boca, só no seu pensamento. Com sinceridade, você recebe Jesus agora? Gente, só isso. E a pessoa aceitando de verdadeiro coração e de sinceridade, isso vai trocar a passagem da pessoa. É como você tá com passagem comprada para um destino e na última hora vem alguém, troca a sua passagem e você vai para outro canto totalmente diferente. A gente pode salvar as pessoas na última hora, entendeu? Porque a salvação é muito simples e a gente às vezes que complica. Não tem que ter um pastor lá para a pessoa pedir para levantar a mão. Não tem que ter um grupo de conselheiros para ensinar. Não, se alguém chegar, levar a palavra simples para ele, né? Levá-lo a aceitar Jesus no seu coração, ali mesmo naquele leito. E isso for sincero, porque Deus escolhe a sinceridade do coração do homem, né? E isso foi de sincero coração, pronto, gente. Aquela pessoa está livre, ela vai para o céu, entendeu? E aí você salvou a pessoa. Então, assim, eu quero realmente me reportar aos profissionais de saúde, né? Se você tem acesso a essa live, ou tem acesso a alguém que é enfermeiro, médico, enfermeira, profissional de saúde, às vezes até uma pessoa da limpeza dos hospitais, entendeu? Eles podem ter acesso ao enfermo. É necessário aproveitar esse momento para levar a salvação para as pessoas. Você pode trocar a passagem daquela pessoa na última hora, e ao invés de ir para o inferno, ela ir para o céu. E isso cabe a nós, amados, cabe à igreja, os anjos não vão fazer isso. Eu tenho orado, né? E eu acredito que não somente eu acredito que inclusive agora, nesse momento, há crentes em todo o Brasil orando sobre essa situação, orando para que Deus ele interaja com sonhos, visões, manifestações de anjos, atuação angelical, porque a gente despreza muitos anjos, mas eles foram colocados à disposição daqueles que vão herdar a salvação, você e eu. Então, uma manifestação angelical, nossa, converte muita gente. Deus tem os seus sobrenaturais, e os sobrenaturais estão disponíveis para a igreja. Amém? Deus pode levar e dar um sonho a um parente seu.
Deus pode dar um start num amigo seu, numa amiga sua que não são crentes ainda. Deus vai fazer lembrar as palavras que você falou e pregou às vezes nas reuniões de família, que todo mundo achava um chato, achava você chato demais. Deus pode lembrar essas coisas agora, essas pessoas. Entende? Então, assim, a gente está em últimas preparações para a nossa viagem. Se prepare na sua viagem e faça bem o seu papel. Amém, queridos? Amém. Porque não teremos tanto tempo assim aqui. Essa situação agora, ela vai passar, né? Como eu falei, vai ser descoberta alguma coisa por causa da igreja. Pode ser que daqui a alguns anos, 2, 3 anos, se levante uma outra coisa diferente, não sei, né? Mas uma hora, em breve, a gente vai para casa. E enquanto estivermos aqui, vamos fazer essa vontade de Deus que tem 2 braços. Tentar salvar as pessoas, né? E fazer com que aqueles que já têm Jesus conheçam melhor. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas que venha ao pleno conhecimento da verdade. Pronto, essas lives, essas pregações, né, online, por vídeo, por áudio, nos WhatsApps, isso aí é realmente esse segundo braço da vontade de Deus. Fazer com que todo homem chegue ou continue chegando ao conhecimento da verdade. Porque se o povo não pode vir para a igreja, a gente vai atrás do povo. Não tem problema nenhum. Se o povo não consegue vir, vamos até eles. Entende? Então, isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui é esse segundo braço também da vontade de Deus. Manter a igreja alimentada, alimentar a igreja, favorecer a igreja, ajudar a igreja, né? Alimentar o povo que está em casa. Então, querida mulher, né? Só agora eu vou falar sobre você. Querida mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola é com a própria mão que destrói, né? Se você é filha de Deus, nascida de novo, talvez, não sei, casada com um marido que não seja, ou tem filhos que não são, ou marido desviado, filhos desviados, e talvez só você esteja firme dentro de casa, fica firme. Amém? Fica firme. Lembra que naquele dia, o seu encontro com Jesus, a prestação de contas será individual. Você vai prestar contas de si. Você não precisa prestar conta pelo seu marido. Você presta contas de si. Amém? Então mantenha a sua fé viva, mantenha os seus momentos de orações vivos, mantenha a sua leitura em dia, não é? Seja essa coluna espiritual dentro de casa. Seja aquela mulher que está pagando preço para que os demais acordem, né, despertem do seu sono. Se você é casada com todo mundo, com o marido já crente, aliás, e todo mundo na sua casa já nascido de novo, ótimo. Amém. Seja aquela apaziguadora que soma, né? Cuidado como a gente leva para os nossos filhos essa situação, esse momento. A gente não deve levar com desespero, de jeito nenhum, né? Ai, o mundo vai estar perto de acabar. Gente, o mundo nem vai acabar. Amém? A gente vai voltar no milênio para deixar a terra plena, com o reino de Deus estabelecido, como era no começo, como sempre foi plano de Deus. Então, assim, a terra não vai acabar. Amém? Na verdade, a gente precisa passar esse momento para nossos filhos como a preparação da viagem. Olha, vamos afoguear o nosso coração, vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos achar perfeito diante de Deus, porque daqui a pouco a gente vai se encontrar com Ele. E vamos andar com Ele nas ruas de ouro, nos lugares celestiais, né? Então, fala com a sua amiguinha, se você tem amiguinhas no WhatsApp, fala com a sua amiguinha sobre Jesus, fala com seu coleguinha sobre Jesus, fala com sua professora sobre Jesus. Então, assim, trazer um clima de paz para sua casa, né? De tranquilidade. É uma hora também de a gente gastar tempo com eles. Às vezes a gente passa tanto tempo correndo para lá e para cá. Senta com seus filhos numa mesa, faz desenho, faz pintura. Leva tuas meninas, tua moça para dentro da cozinha, ensina ela a cozinhar junto com você. As duas lá mexendo na panela, deixa ela aprender com você, porque isso vai ser útil para ela, né? Eu acho que é o tempo de a gente fazer tanta coisa que a gente não tinha tempo de fazer. E agora a gente pode fazer. Na verdade, eu vou finalizar com isso. Se você ouvir, a maioria, eu não sou muito de estar seguindo muita gente, ou de ouvir
muitas coisas de vários ministérios diferentes, eu não faço muita mistura, né? Eu sou meio criteriosa, eu acredito que se a gente ouvir pessoas que batem bem com a palavra da fé, é essas que a gente deve ouvir. Mas por uma só boca, todo mundo está dizendo que nós vamos sair dessa situação melhor do que entramos. Por uma só boca, todo mundo está dizendo que a igreja ela vai sair dessa situação, uma outra igreja. E é verdade. Eu estava ouvindo Valnice um dia desse. Nossa, Valnice maravilhosa, amo demais. Me inspirou demais nos meus primeiros anos de crente. É uma mestra, e é mulher, e é uma mestra por excelência. E Valnice dizia que ela já tinha falado várias vezes de que a igreja dentro de casa, do lar, né, precisava ser restaurada. E que nesse momento estava acontecendo, nem que fosse a força, né? Mas ela estava dizendo que nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Eu estava ouvindo Luciano Subirá, ele estava dizendo a mesma coisa, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Silas Malafaia também está dizendo isso, mas Humberto também está dizendo, Janduí também está dizendo, você entende? Rossana também está dizendo. Então, assim, o nosso bispo Guto também está dizendo. Então, assim, é o mesmo Espírito, gente. A fonte de informações privilegiadas é uma só, entendeu? Que está em várias igrejas. Se você ouvir Kenneth Copeland, né? Lá nos Estados Unidos, nossa, ele está dizendo a mesma coisa, sabe? Ele está decretando a falência desse negócio, que esse negócio não vai subsistir e que a igreja tem prioridade, porque a igreja ainda está aqui embaixo, a gente ainda tem direito de salgar, e se a gente salga, o direito é nosso, a autoridade é nossa. Gente, é muito bonito. E especialmente, estou terminando, o que está acontecendo hoje. Quanto tempo faz que você não vê várias congregações juntas, vários líderes denominacionais juntos, querendo essa unidade num propósito só? Você via algo parecido com isso quando nasceu, por exemplo, a Marcha para Jesus, né? Isso. Não é isso? Mas ainda assim, era mais uma linha ou mais um outro grupo que participava, enfim. Mas não tem mais distinção. Entendeu? Eu vi Fábio de Mello, nossa, admiro demais. É um homem nascido de novo, Padre Fábio de Mello. Isso aí, com certeza. Né? Se juntou com outros cantores de outra fé para cantar uma música sobre louvores a Deus no Brasil. Gente, que maravilha! Essa situação vai fazer um rebuliço e a gente vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém? Nós estamos em tempo de triagem. Estamos fazendo a triagem. Deus está fazendo a sua triagem. E a gente está se preparando para a nossa viagem. Vamos fazer tudo que a gente puder fazer antes da gente ir embora. Amém? Amém. Jana, eu queria pedir hoje uma palavra tão poderosa, né, que com certeza acrescentou muito. Eu queria pedir que você orasse por nós. Amém. Estamos ouvindo e ainda vamos ouvir depois. Sim. Amém. Amém. Então vamos orar? Você que está nos ouvindo aí na live, amém? Você que está ligado com a gente, que a minha voz chegue até você, que a minha voz chegue até a sua casa, aos seus parentes que estão ouvindo, né? E que isso que a gente vai concordar agora, que possa alcançar o seu coração. Amém? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja, né? No reino do Espírito não há distância. Eu estou aqui em Campina Grande, né? E Leila e Leto estão lá no Rio de Janeiro, um estado tão assolado, né? Por essa situação. Mas no reino do Espírito não há distância. Então, nós somos um e é como que nós estivéssemos no mesmo lugar de mãos dadas. E eu e ela, né, nós concordamos e declaramos em nome de Jesus que esse entendimento da paz que deve cercar a igreja chegue para nós, para toda a igreja espalhada em todo o Brasil. Nós oramos pelo nosso país,
Porque a igreja localizada naquela região tem que tomar conta da sua região. Então nós oramos pelo nosso país, tomando rédeas da situação em nome de Jesus. Nós concordamos, Pai, que todas as coisas que estão sendo geradas, não só no dia de hoje, porque muita gente está reunida hoje, mas que vem sendo gerada, né? Não só dentro desse problema, mas há muitos anos atrás. Quantas igrejas vêm falando sobre o país, orando sobre a nação. Então que todas essas coisas subam em memória diante de você, Senhor, e que faça realmente uma mudança dentro da nossa nação, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar o presidente. O que ele está passando é um momento de muita pressão, não é fácil. É muito fácil criticar e apontar quando não é você que está vivendo a situação. Então, Pai, eu quero te pedir que você consiga ajudá-lo a guardar a mente dele, né? A guardar a sanidade dele, a guardar, Pai, o corpo físico dele de qualquer enfermidade, doença, numa situação de pressão. As defesas baixam mesmo e você fica suscetível. Pai, livra aquele homem, a sua casa, a sua esposa, a sua filhinha, em nome de Jesus, e dá a ele, Pai, aquele norte do que fazer, como fazer e quando fazer, em nome de Jesus. Nós abençoamos o nosso povo, nós abençoamos a nossa cidade, nós nos unimos com vários irmãos, orando nesse mesmo momento, nessa mesma hora. A Bíblia diz que naquele dia, lá em Apocalipse, haverão taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pois nessa manhã, muito incenso tem sido queimado a você, está subindo para você. Ouve a nossa oração, Pai, e responde-nos. Se te pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, você nos ouve. E se você nos ouve, sabemos que temos recebido o que temos pedido. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de Leto, abençoo a casa de Leila, abençoo as suas filhas. Em nome de Jesus, uma casa preservada, guardada em você, coberta pelo sangue. E haja graça e paz sobre a igreja de Leila e de Leto, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Ah, maravilhoso, Jesus. Amém. Sem palavras para agradecer por você ter aceitado esse convite. Como eu fui abençoada. Eu tenho certeza que tantas pessoas aí que entraram foram abençoadas e as que vão vir também vão ser abençoadas. Amém? Muito obrigada. Fiquei muito impactada. Recebi muito. Vou ouvir novamente depois da ministração. Viu? E eu quero te agradecer de coração por você ter aceito. Amém. Eu fico entre olhar para a câmera e olhar para você tudo aqui embaixo. Eu sou muito impactada. Muito obrigada. Oi? Eu quero agradecer a você, quero agradecer a Leto, né? Quero parabenizar o trabalho excelente que vocês estão fazendo, alimentando o povo constantemente. Isso é muito necessário, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram aqui nessa live, mandando um recado de carinho. Muito obrigada. Amém? Estamos juntos, irmãos. Essa é a hora de a gente ficar junto, mais do que nunca, porque toda hora sempre foi proposta de Deus que a igreja estivesse unida, mas parece que agora a igreja está se despertando de que ela precisa ser unida. Amém? Então estamos juntos. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, Leila? Um beijinho para você, para suas meninas e um beijo para sua mãe. Amém? Deus Tá bom, já. Amém. Fica na paz. Tchau. A gente vai te liberar agora. Amém. Beijo. Beijo.